Salve, rapaziada, infelizmente acaba de terminar aí mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco consegue chegar a uma marca incrível, né, de 7 derrotas em 11 rodadas até agora. Com essa derrota de hoje, o Red Bull Bragantino assume a liderança do campeonato e o Vasco provavelmente volta aí à zona de rebaixamento, né? O Vasco obviamente já estava numa posição muito desconfortável ali na 15ª colocação. Com a derrota de hoje, a tendência é que os times que estão atrás do Vasco ou perto ali na tabela de classificação consigam aí pontos, né? E isso aí provavelmente vai fazer com que o Vasco se afunde aí no Z4 novamente. E, cara, o que eu tenho a falar sobre o jogo de hoje é que, infelizmente, foi um jogo que o Vasco sai atrás do placar muito cedo, né? Com 1 minuto, né? O Vasco consegue levar um gol ali numa cobrança de escanteio. No primeiro tempo ainda, o Vasco ainda acha, né, algumas oportunidades de gol, não consegue empatar a partida, acaba levando ali o segundo gol do Bragantino ainda no primeiro tempo. E, cara, é difícil da gente comentar um jogo porque não acho que foi o pior jogo do Vasco na temporada. Eu acho que o Vasco teve até oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Infelizmente, hoje o Verratti não conseguiu aproveitar, né, as oportunidades que ele teve, principalmente na bola aérea, né? Eu acho que foram 3, 4, 5 chances, né, do Vasco ali com o Verratti. Tivemos também algumas oportunidades com o menino Ryan finalizando ali no primeiro tempo de dentro da grande área, né? Acaba chutando em cima do goleiro. E foi o que eu falei, cara. É um Vasco diferente, né? Muito diferente daquele Vasco comandado pelo Carille anteriormente, né? Mas é um Vasco que ainda tem muita fragilidade, principalmente na intensidade, né? Um time que não consegue acompanhar fisicamente as outras equipes, e mais uma vez ficou nítido isso hoje, né? Nessa equipe aí do Red Bull Bragantino, uma equipe intensa, uma equipe que corre o tempo inteiro, marca muito forte, conseguiu anular, né, a principal jogada de ataque do Vasco, que era aquela jogada ali com o PH e com o Piton pela linha de fundo. E complica, né, cara? Complica. A minha grande expectativa pro Vasco na temporada agora é essa parada que a gente vai ter para a Copa do Mundo de Clubes aí, para que o Fernando Diniz consiga acertar a equipe, principalmente na questão física, cara. Muito, muito, muito preocupante como o Vasco ainda tem uma defasagem muito grande em relação à grande maioria dos outros elencos aí do Campeonato Brasileiro. É isso, a gente tem mais um jogo pela frente, né? Agora no dia 12 de junho contra o São Paulo, uma partida complicada fora de casa lá no Morumbi. Espero que o Vasco na janela de transferências consiga se reforçar, porque é muito importante o Vasco trazer um jogador reserva para o Verratti, né? O Verratti, quando não está bem na partida ou quando o Verratti ficar suspenso, vai ser importante ter ali um jogador para substituí-lo, né? E, cara, é isso, né? Agora vamos ver como que o Fernando Diniz vai trabalhar essa equipe aí visando esse próximo jogo. Serão aí 11 dias, né, de preparação, 11 dias, na verdade 12 dias, né, para o Vasco enfrentar a equipe de São Paulo. Então vai ter tempo de recuperar atleta, vai ter tempo de preparar fisicamente os jogadores, né? Lembrando que após a parada da Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter algumas saídas, né? Dmitry Payet, provavelmente Puma Rodrigues, Jean Davi. A gente não sabe a situação ainda do Felipe Coutinho, se vai continuar ou se vai sair. E também teremos chegadas de atletas, né? A gente vai ter a volta do DVD, a volta do David, que vai ser muito importante. Talvez aí após a parada da Copa do Mundo a gente pode ter aí mais jogadores voltando, né, fisicamente com mais intensidade, né? O caso do Alisson, do Garré, do Lloyd Augusto. Mas é isso, derrota, infelizmente uma derrota dura dentro de casa. Eu acho que não perdi em São Januário desde novembro do ano passado. Mas é isso, erguer a cabeça, trabalhar firme, trabalhar forte. Eu acho que a gente não pode também querer criticar a todo momento, porque eu acho que teve uma certa evolução, mas uma evolução que ainda está muito aquém do que a gente imagina para um elenco que custa aí cerca de 20 milhões de reais por mês para os cofres da Vasco da Gama SAF. Beleza, rapaziada? Amanhã de manhã a gente está de volta com vocês. Obrigado pela presença aqui no nosso vídeo. Quem puder deixar o like, se inscreve aí para poder ajudar o nosso canal a continuar crescendo e evoluindo. Tamo junto.